Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso VBA Módulo Avançado. Nessa videoaula nós iremos falar sobre os recursos Input Box e MSG Box. Bom, quando nós pensamos em Input Box, logo nos vem à mente a função Input Box que a maioria do pessoal conhece, que é um recurso do VBA para capturar dados. Então, sempre que nós necessitamos que o usuário informe algum dado, nós vamos utilizar o Input Box, certo? Aqui está a sintaxe dele. Nós temos o prompt, que é o único argumento obrigatório no Input Box. E aqui nesse slide nós temos uma tabela com a descrição detalhada de todos os argumentos que nós podemos informar na função Input Box, ok? Além da função Input Box, nós temos também um método Input Box. Qual é a diferença entre um e outro? Bom, quando nós usamos a função Input Box, então nós vamos definir uma variável qualquer e esta variável vai receber o retorno, ou melhor, o campo que nós estamos solicitando para o nosso usuário, ok? Quando nós usamos o método Input Box, nós também vamos atribuir o retorno a uma variável, como está aqui nesse exemplo, mas nós precisamos usar a palavra reservada application. E a grande diferença entre utilizar a função Input Box e o método application Input Box é que através do método nós podemos especificar o tipo de dado que nós queremos receber. Então, dessa forma, nós não precisamos criar uma rotina para validar o dado que estamos recebendo, porque o próprio método vai fazer isso automaticamente para nós, tá? Bom, aqui nesse slide nós podemos perceber que os argumentos do método Input Box são praticamente os mesmos, né? Nós temos também o prompt, que é obrigatório, e além disso, lá no final, nós temos um argumento que se chama type. Esse último argumento é onde nós vamos especificar o tipo de dado que nós vamos aceitar através do Input Box, tá? Nesse próximo slide, nós temos essa tabela com os tipos possíveis. Então, o 0 corresponde a uma fórmula, o número 1 a um número, tá? O número 2 a uma string, o número 4 a um valor lógico, o número 8 a uma referência de células. Então, vejo que usando esse tipo de dado, nós podemos receber como informação um intervalo de células, tá? Um valor de erro ou ainda uma matriz de valores, tá? Bom, além do Input Box, nós também temos a função MSG Box, que eu acredito todos conhecem, porque é uma função bastante comum quando nós queremos apresentar uma mensagem qualquer para o nosso usuário, tá? Então, essa mensagem é apresentada numa janela, né? Que vai ser exibida e vai ficar aguardando o retorno da interação do usuário, tá? Bom, o fato é que nesta janela nós podemos apresentar botões diferenciados dependendo da nossa necessidade. Notem, a função MSG Box, ela também produz um resultado, tá? E dependendo do botão que é acionado, nós podemos testar este retorno para tomar um determinado caminho dentro da nossa rotina. Então, aqui está a sintaxe do MSG Box. O prompt é o único argumento obrigatório, tá? Mas nós podemos ver que o segundo argumento é o tipo de botão que eu quero exibir na minha janela. Se não for especificado, vai ser o botão padrão, tá? E aqui nós temos, então, os tipos de botões que nós podemos especificar. O 0 é o default, que vai mostrar o botão de OK somente, né? Depois eu tenho o botão de OK e de cancelar, que corresponde ao código 1. O botão para abortar, repetir ou ignorar, que corresponde ao 2.
o botão de sim, não e de cancelar, que corresponde ao 3, depois o botão sim ou não, né, que corresponde ao código 4, e o botão de repetir ou cancelar, que corresponde ao código 5, certo? Além disso, nós temos dentro da função MSGBox como definir os tipos de ícones que nós desejamos apresentar em nossa janela, certo? Então, o primeiro é o ícone referente ao crítico, a uma questão, a exclamação ou a informação. E aqui embaixo nós temos também como definir qual que vai ser o botão default, tá? Então, vejo que se eu especificar que o default é o primeiro botão, eu vou ter o valor 0. Se é o segundo botão, vai ser esse valor, 256. Ou se é o terceiro botão, vai ser esse outro valor, o 512. E aqui nessa última tabela, nós temos qual o valor retornado quando acionado um determinado tipo de botão. Então, o OK retorna 1, o cancelar retorna 2, o abortar retorna 3 e assim por diante. Então, nós podemos utilizar este valor para tomar determinadas decisões dentro do nosso código. Essa é a ideia dos valores retornados pela função MSGBox. E na próxima aula nós iremos ver alguns exemplos práticos, tanto para utilizar o método Application Input Box, como também para utilizar o retorno da função MSGBox, ok? Até lá então!